química orgânica, nós vamos trabalhar com os hidrocarbonetos. Então, na verdade, o que seria hidrocarbonetos, né? Então, na verdade, vamos definir aqui. É um composto orgânico que possui em sua estrutura apenas carbono e hidrogênio. Então, o hidrocarboneto é uma primeira função orgânica que a gente estuda. Uma função orgânica é um grupo de substâncias com características semelhantes. Então, se ele só tiver carbono e hidrogênio em sua estrutura, é um hidrocarboneto. A gente tem alguns tipos de hidrocarbonetos. Nós temos aí os alcanos, que a gente chama de parafina. Nós temos os alcenos, que a gente chama de oleofina. Nós temos os alcinos. Nós temos os alcadienos. Nós temos aí os ciclanos. Nós temos os ciclenos. E temos aí os aromáticos. Então, de um modo geral, a gente vai ter aí esses grupos de hidrocarboneto que o aluno tem que saber bem essa diferenciação. Então, não é dor de cabeça, é um procedimento simples, basta que a gente entenda bem o primeiro grupo, que são os alcanos. Então, vamos estudar primeiramente os alcanos, que são chamados também de parafinas. Lembra logo lá da vela, né? Então, os alcanos, eles têm uma característica. Os alcanos são hidrocarbonetos. Então, eles são hidrocarbonetos que apresentam apenas ligações simples e eles têm a sua cadeia aberta. Não existe aí alcano de cadeia fechada. Então, eu posso exemplificar aqui algumas estruturas. Eu posso ter ela de cadeia normal, né, só contendo ligações simples, como eu posso ter ela com cadeias ramificadas. Então, de um modo mais generalizado, eu poderia afirmar isso. Então, os alcanos, que são chamados de parafinas, eles são hidrocarbonetos que apresentam ligações simples. Então, as suas cadeias são cadeias abertas. Então, isso é uma característica, e apresentam apenas ligações simples. Eles têm uma característica porque eles apresentam também fórmula geral chamada de CnH2n mais 2. O que isso quer dizer? Como ele é hidrocarboneto, ele só tem carbono e hidrogênio. Então, se eu souber a quantidade de carbono, fica fácil, porque a quantidade de hidrogênio seria o dobro da de carbono mais 2. Posso dar um exemplozinho assim. Imagine que eu tenha 20 carbonos e ele seja um alcano. Qual seria a fórmula molecular? Então, você faz C20H, o dobro da quantidade de carbonos. Então, se eu tenho 20 carbonos, o dobro seria 20 vezes 2, 40 mais 2, 42 hidrogênios. Então, essa fórmula, ela me ajuda, ela é importante essa fórmula porque ela me ajuda a fazer aí essa relação direta da quantidade de hidrogênio que eu vou ter a partir da quantidade de carbono. Então, a fórmula geral dos alcanos seria essa. Outra coisa importante que a gente não pode deixar de falar é com relação à nomenclatura dos hidrocarbonetos. Então, a nomenclatura dos hidrocarbonetos, a gente sempre trabalha primeiro com o prefixo, depois a gente tem aí um nome intermediário e depois a gente tem um sufixo. Então, para dar nome a hidrocarboneto, eu tenho que seguir um padrão, que seria um prefixo, depois um nome intermediário e depois aí um sufixo. Aí você diz, isso tem uma característica, cada um tem uma característica importante, porque se você for observar, o prefixo depende da quantidade de carbonos que eu tenho
na cadeia. E o nome intermediário depende do tipo de ligação. E o sufixo depende do grupo funcional. Na verdade, depende da função. Então, a quantidade de carbonos a gente precisa memorizar, né? Ter em mente aqueles prefixos usados para carbono, né? Um carbono, quando a gente fala de prefixo, a gente vai trabalhar da seguinte maneira: um carbono, a gente usa o prefixo met. Se eu tiver 2 carboninhos, eu vou usar o prefixo et. Se eu tiver 3 carbonos, eu vou usar o prefixo prop. Se eu tiver 4 carbonos, eu vou usar o prefixo but. Se eu tiver 5 carbonos, eu vou usar o prefixo pent. 6 carboninhos, eu vou usar o prefixo, na verdade, ex. Se eu tiver 7 carboninhos, vou usar o prefixo ep. Se eu tiver 8 carbonos, oct. Se eu tiver 9 carbonos, non. Se eu tiver 10 carbonos, dec. Então eu tenho aí basicamente esses prefixos que vão servir aí para a gente trabalhar a questão do prefixo, que é a quantidade de carbono. No nome intermediário depende do tipo de ligação que você está observando aí no composto. Se for uma ligação simples, você vai usar o nome intermediário AN. Se for uma ligação dupla, é N. Se for uma ligação tripla, IN. Então, AN é N e N. E o sufixo, que é a função, toda vez que for hidrocarboneto, o sufixo é O no final. Então, eu teria essa representatividade. Então, como seria praticamente um nome de um hidrocarboneto do tipo alcano? Vou dar um exemplo, ó, CH4. CH4 é um hidrocarboneto, porque só tem carbono, hidrogênio e só tem ligações simples, já que um hidrogênio só faz ligações simples. Então, um carbono, qual seria o prefixo? Met. Então, você faz assim, ó, met. Só tem ligações simples, então, nome intermediário AN. E é um hidrocarboneto, coloco a letra O. Então, o nome desse composto, metano, gás metano, que é um gás de efeito estufa, que é um gás de decomposição, oriundo de decomposição orgânica, né? É um hidrocarboneto muito citado nos vestibulares. Então, gás metano. Se você tiver esse outro aqui, ó, CH3, só tem ligações simples, só tem carbono e hidrogênio, é um alcano. São 2 carbonos, o prefixo para 2 carbonos, et. Et só tem ligações simples, então nome intermediário AN, e é um hidrocarboneto, então eu vou usar a terminação O. O nome dele é etano. Se você tiver aqui, ó, esse outro compostozinho, eu tenho 3 carbonos na jogada. 3 é prop. Então prop só tem ligações simples AN com o final O. Propano. Se você tiver CH3, CH2, CH2, CH3, eu tenho 4 carbonos. Então, but, que são 4 carbonos, AN, porque só tem ligações simples com a terminação O. O que é que você observou? Para os alcanos, inicialmente, eu tenho cadeias chamadas de normais. Por quê? Essas cadeias normais, elas só têm carbono primário e secundário. Então basta você somente contar a quantidade de carbonos, colocar o prefixo dessa quantidade, o nome intermediário, que depende do tipo de ligação, e colocar aí a letra O no final, por se tratar da função hidrocarboneto. Então aqui está metano, etano, propano e butano, são os mais comuns aí citados na problemática, mas você pode ter com 5 carbono, pentano, com 6, com 7, né? E assim sucessivamente. Então, nesse primeiro momento, eu gostaria de mostrar os alcanos, apresentado aqui a fórmula geral, as nomenclaturas dele básica e as cadeias normais.